Meus irmãos, a paz do Senhor, trazendo só uma breve reflexão para todos vocês aqui que estão nos acompanhando. Conta-se uma história que um certo dia um construtor, um pedreiro, desejava se aposentar e, querendo passar o resto da vida com a família, resolveu procurar o seu patrão para então fazer o pedido da sua aposentadoria, estabelecendo assim então o acordo do final do seu trabalho. Depois de tanto tempo ao lado do seu patrão, queria ele descansar, e assim ele fez. Mas, para sua surpresa, procurando seu patrão, a história conta que o patrão ouviu atentamente aquele construtor, aquele pedreiro, e disse a ele: Olha, tudo bem, eu vou lhe atender, porém, eu só tenho um pedido a te fazer. Antes de você se aposentar, eu quero que você construa para mim a sua última casa nesta empresa. E aquele pedreiro, aquele construtor, ficou muito desapontado, porque ele pensou que o seu patrão logo de pronto aceitaria o acordo e terminaria homologando logo um jeito de aposentá-lo. Ele ficou muito triste, ele ficou muito decepcionado, mas atentando para o que o seu patrão disse, resolveu construir aquela última casa que o seu patrão estava lhe pedindo. Porém, ele começou a construir com muito mau gosto, com muita má vontade, pegou os piores materiais, não fez critério de escolher a melhor marca, construiu a casa, mas sem nenhum tipo de prazer. Pegou os piores materiais e terminou construindo aquela casa. Depois que construiu, procurou o seu patrão e terminou dizendo a ele que a casa estava pronta e que ele já havia terminado o seu serviço. O patrão então disse: Olha, agora sim eu posso atender o seu pedido. O senhor agora se considere à vontade, já está aposentado. E como gratidão pelo seu trabalho prestado, nós estamos lhe dando de presente esta última casa que o senhor construiu. Quando aquele empregado soube que aquela casa era para ele ficou muito decepcionado consigo mesmo. Ele ficou muito arrasado, porque se ele soubesse que aquela casa era sua, ele usaria os melhores materiais. Resumindo, nós também estamos construindo uma casa que é o templo do Senhor. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 3, a partir do versículo de número 11, e Paulo, ele diz que Jesus Cristo é o alicerce de um grande edifício. O Senhor Jesus é o fundamento, e nós somos os construtores, os pedreiros desta casa. Porém, Paulo diz que tem alguns que nesta construção termina levando materiais nobres para edificar esta casa, ou, como disse Paulo, para edificar este edifício. Alguns terminam levando ouro, prata e pedras preciosas. Porém, Paulo diz que tem outros que levam materiais inferiores, leva madeira, feno, que é capim, leva palha, para então edificar esta casa do Senhor. E tem uns que Paulo disse que não leva nada. Estes aí não constroem, estes não edificam, mas, em vez de fazer isso, terminam destruindo a casa do Senhor. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando do julgamento pelas obras. A igreja vai ser arrebatada, e todos nós queremos ser arrebatados, porém, num lugar intermediário entre a terra e o céu, haverá o que nós chamamos de julgamento pelas obras, que é o que está nesse texto aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 11 a seguir. Mesmo o crente estando no céu, mesmo sendo arrebatado, mas haverá o julgamento pelas obras. Quem mais fizer, mais galardão receberá. Estes são aqueles que levarão materiais nobres para a casa de Deus. E diz a Bíblia ainda que quem mais faz na casa de Deus brilharão como o fulgor do resplendor do firmamento. Mateus capítulo 13, parece versículo 25. Daniel capítulo 12, versículo 13 fala isso, e que a quem mais fizer brilhará como o sol, como as estrelas. E aqueles que fizer menos, que são os que levarão materiais inferiores, como madeira, palha e feno, só vai ser salvo, mas não terão brilho nenhum, e muito menos galardão.
não terão galardão nenhum. Agora a parte pior são para aqueles que, em vez de construir, destroem o templo do Senhor. Quando a gente vai ver a palavra destruir, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Paulo diz assim: se alguém destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. A palavra destruir aí no original grego é como se fosse alguém demolindo. É como se fosse um incendiário. Alguém que está investido de um espírito de uma autodestruição. É isso. Paulo diz que se alguém faz isso, Deus o destruirá. E como é que eu destruo o templo do Senhor? Como é que eu destruo este edifício que o Senhor é o firmamento? Maculando a igreja, denegrindo a igreja, falando mal da igreja. Portanto, fica aqui o meu conselho, fica aqui uma palavra de Deus. Não destrua o templo do Senhor. Seja você um construtor, mas não qualquer um construtor. Seja você um excelente construtor deste edifício. Leve materiais nobres. Faça de tudo para fazer muito mais para o reino de Deus, porque fazendo assim, você vai brilhar como o firmamento, você vai brilhar como o sol, você vai brilhar como as estrelas, como está dito na palavra de Deus. Quem mais fizer, mais recompensa terá. Não aceite só ser salvo, não aceite só ir ao céu, mas também lute para receber galardão, batalhe para receber recompensas da parte de Deus. Quem mais faz, mais recebe. Não seja como esse construtor que no final da vida fez a casa com mau gosto, com má vontade. Faça de tudo para se dedicar com esmero, fazendo muito mais para a glória de Deus. Não para os homens, não para receber elogios e confetes, mas faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o eterno Deus nos abençoe e que nos dê graça. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço para os queridos irmãos, irmão Jadson, irmão Joilton, a Vânia Reis, o Val, que está aqui nos acompanhando. Deus te abençoe, querido, e te dê graça. Irmã Maria do Carmo, Ana Clébia, querida, Deus te abençoe a você e seu esposo, prefeito de Camaquã. Vitória para todos, que a mão de Deus continue sobre todos vocês em nome de Jesus.